Muito bem. Bom dia, boa tarde, docente, dependendo da hora que esteja a ver este vídeo. Eu hoje vou introduzir um dos trabalhos que o docente mandou. Vou falar sobre os documentos comerciais. Dizer que sou Narcísio, estudante do ICIM, ah, no curso de Contabilidade e Auditoria. Então, um dos trabalhos que o docente mandou durante o ano é nós falamos sobre documentos comerciais. Então, eu apresento aqui o meu trabalho. Desculpa pela forma arcaica, são os meios tecnológicos, de como tenho a facilidade de apresentar este trabalho. Então, vou trazer aqui a parte dos documentos comerciais. Sumiu ali a minha câmera. Deixa eu ver aqui a câmera. Ok, voltou. Sumiu a câmera. Então, pronto. E vou trazer primeiro. Estava meio atrapalhado por conta do hábito e das magaivas para apresentar este trabalho. Dizer primeiro que tem o índice, onde trago a introdução, e depois também falo dos objetivos, objetivos gerais específicos, também a metodologia. Depois vou falar também dos documentos comerciais, vou falar também da classificação dos documentos comerciais, vou trazer um briefing também de contrato de compra e venda, vou falar também das condições de compra e venda, vou falar do transporte por rodovia, transporte por caminhos de ferro, transporte marítimo, fluvial. Vou introduzir também o preço. Vou falar também, ainda neste trabalho, de descontos e abatimentos. Vou falar também de e nessa senda vou trazer os descontos comerciais, vou trazer também os descontos financeiros. Vou falar também da fase e documentos de compra e venda. Vou trazer também os títulos de crédito, as características de título de crédito, a classificação dos títulos de crédito e, por fim, também vou falar do arquivo e a importância do arquivo e vou trazer uma conclusão e, por último, as referências bibliográficas. Muito bem, vou já começar com a introdução. Dizer que os documentos comerciais eles desempenham um papel fundamental na gestão e organização das empresas. Estes documentos que incluem fatura, recibos, notas de débito, notas de encomenda e entre outros. São essenciais para o registro, controle e formalização ah, das, das transações comerciais entre as empresas e entre as empresas e clientes ou fornecedores. A sua, a sua correta emissão, conservação, não só assegura o cumprimento das obrigações legais, né, e fiscais, como também contribui para uma comunicação clara e eficiente no ambiente empresarial. Vou stopar um pouco o vídeo para me certificar que está realmente a gravar, mas acredito que sim, né? Acredito que esteja mesmo a gravar. Desculpa pela introdução do center. Estou mesmo a testar isto, porque senão corro o risco de pensar que a gravação está a ocorrer, sendo que não, né? Sendo que não, sendo que não. Ok. Como? Ah, tá bem. Tá mesmo a gravar. Exatamente. Então, vou continuar. Desculpa aí o stop. Deixa só inserir aqui a câmera no vídeo. Exato. Exatamente. Yeah, vamos prosseguir com o nosso vídeo. Desculpa, pela pausa. Então, o objetivo geral, né, é analisar a importância e a função dos documentos comerciais
no contexto das transações empresariais, destacando o seu papel na organização, no controle e no cumprimento das suas obrigações legais e fiscais. Ou seja, os documentos comerciais são mesmo indispensáveis. Objetivos específicos: identificar os principais tipos de documentos comerciais utilizados nas empresas, descrever as características e finalidades de cada tipo de documentos comerciais, explicar a relevância dos documentos comerciais para a contabilidade e gestão financeira. E a metodologia usada neste trabalho. Este trabalho de pesquisa será desenvolvido com base na abordagem qualitativa, descritiva, recorrendo à análise e fontes secundárias para a elaboração do conteúdo. Serão consultadas obras acadêmicas, livros especializados na área de contabilidade, gestão empresarial, bem como artigos disponíveis, fontes fiáveis na internet, como publicação científica. A recolha de informação será orientada, lembrar que estou a falar da metodologia, orientada pelos objetivos definidos, procurando identificar e compreender os diferentes tipos de documentos comerciais, as suas características, funções, ok? Suas características, funções e exigências legais. A seleção das fontes terá em conta a atualidade, a relevância e a credibilidade dos conteúdos utilizados. Muito bem. Sem mais delongas, vamos já começar a falar dos documentos comerciais. Documentos comerciais são impressos onde são registrados os fenômenos econômicos e financeiros com indicação da sua características qualitativa e quantitativa no tempo e no espaço. Isso significa constituem meios de prova das transações comerciais, em caso de constatação ou podem ainda ser considerados comprovativos das transações comerciais e servem de base para o registro contabilístico. Ainda servem de base para lançamentos efetuados em livros e tem por conseguinte a maior importância ao configurar o suporte a partir do qual é elaborado toda a informação contabilística. Ok? E agora vamos falar da classificação dos documentos comerciais. Os documentos comerciais podem classificar-se em internos e externos. Eles podem ter internos e externos. São internos quais são? São aqueles que justificam as operações no interior da empresa, ou seja, dentro da empresa. Como exemplo, a requisição de um departamento para o outro, folha de salário, entre outros, né? E podem ser externos também, os documentos comerciais, nesse caso, são aqueles que justificam as operações dentro e fora da empresa. Exemplo, a nota de encomendas, faturas, vendas, recibos, nota de crédito, nota de débito, guia de remessa, entre outros. Na verdade, o plano de fundo do nosso exercício é tratar desses documentos comerciais, principalmente os externos, aqueles que são de grande relevância para a empresa ou para a contabilidade, ok? Agora vou falar do contrato de compra e venda. Vou iniciar dicas sobre o contrato de compra e venda, porque é através do qual vão originar vários tipos de documentos comerciais. Diz aqui, a compra e venda é um contrato pelo qual um dos contraentes, vendedor, transmite a propriedade de um bem ou de um direito ao outro contraente. O comprador, mediante a um preço previamente combinado, né, é, pois, um contrato bilateral ou oneroso, porque o vendedor, ok, obriga-se a entregar uma coisa, aqui, primeiro, o vendedor obriga-se a entregar uma coisa. Depois de seguida, o comprador paga o preço, ou seja, dinheiro da coisa, né? Condições de compra e venda. Antes de se proceder qualquer encomenda, tem que se ter em resposta para o que comprar, em que condições também comprar. É necessário, portanto, proceder à recolha da mercadoria, quer
em qualidade, quer em quantidade, e fixar condições como prazo de entrega, local, preço e forma de pagamento, etc. Para eliminar as dúvidas de quem paga as despesas de transporte, de seguros, responsabilização, conservação, a Câmara de Comércio Internacional publicou definições que ficam conhecidas por Incoterms, International Commerce Trade Terms, que inclui abreviaturas a seguir indicadas, ou seja, a Câmara de Comércio criou abreviaturas que mostram a obrigatoriedade das partes, né? E nós agora vamos falar sobre esses ecotermos. E no primeiro ponto, vamos falar do transporte por rodovia. Em especial, vamos falar do FOT aqui, né? Que é o Free On Track. Local de expedição ou local de destino. Sobre o caminhão, no local de expedição ou local de destino. Todas as despesas até o lugar de carregamento ou destino são por conta do vendedor. Significa que este tem a responsabilidade de fazer o carregamento de mercadorias, não se responsabilizando pelo frete e outras despesas que adiante se incorrer. Por exemplo, se adquirir uma mercadoria em que o vendedor se encontra em Nacal e o contrato for forte naquela, ok? Então, este terá que proceder ao carregamento da mercadoria dentro do caminhão na Nacala, não sendo obrigado a pagar o frete, mas sim as despesas de carregamento e outras surgidas até o carregamento, se o Forte Maputo. Então, o nosso vendedor terá que colocar as mercadorias no Maputo, não se responsabilizando pelas despesas de descarregamento ou outras a posterior, ou seja, as despesas até no caminhão e vice-versa. Então, também trazer o transporte por caminhão, porque neste aqui é por rodovia, né? Aqui o outro lado é transporte por caminhos de ferro, não caminhão, como eu dizia, que é o FOR, Free on Trailer, que é sobre o vagão, na estação de expedição ou na estação de destino. Todas as despesas até a estação de expedição ou de destino são por conta do vendedor. Significa que este tem a responsabilidade de fazer o carregamento da mercadoria na estação de origem, não se responsabilizando pelo frete e outras despesas a posterior. É válido, por exemplo, ao anterior, só que o transporte utilizado seria os caminhos de ferro, ou seja, o comboio, né? É praticamente a mesma coisa. A responsabilidade é dentro do caminhão e não o frete. Continuando, vamos falar agora do transporte marítimo, né? Ou fluvial, que tem neste âmbito podemos encontrar as FAS, que é o Free Along Ship, livre ao lado do navio, no porto de embarque ou no porto de destino. Todas as despesas até junto ao navio do porto de embarque ou de destino são da responsabilidade do vendedor, mas faz, ok? Normalmente são compras movimentadas no comércio internacional, essas porque envolvem navios, né? Também temos o FOB, que é Free On Board, porto de entrega, porto de embarque, livre a porto de embarque, livre a bordo no porto de embarque, né? Todas as despesas até a colocação das mercadorias dentro do navio, essa que é a diferença. Aqui é ao lado do navio, nas faixas, aqui no FOB é dentro do navio, no porto de embarque, são da responsabilidade do vendedor. O vendedor deverá encarregar-se pelas despesas de expedição, despacho e carregamento no navio, sem que para tal tenha que pagar o frete. Esta abreviatura é usada somente para o transporte marítimo ou aquático.
E o mesmo que acontece com o CIF, que é aqui, Cost, Insurance and Freighting. Porto de destino, barra livre no porto de destino. Ou seja, todas as despesas, frete, seguro, até o porto de destino, são por conta do vendedor. Significa que o vendedor é responsável ou é da responsabilidade no pagamento do frete, seguro e outras despesas para que as mercadorias estejam no porto destino. É de salientar que o vendedor deverá contratar um seguro com coberturas mínimas, ou seja, não precisa ser um seguro com. O importante é que tenha seguro até o porto destino, né? Devemos também distinguir a responsabilidade das despesas abrangidas pela expressão CIF, Maputo. Por exemplo, na alfândega do porto de origem, ou seja, o porto do destino, todas as despesas, todas as despesas até a alfândega do porto de origem ou destino são por conta do vendedor. 2. A porta da alfândega do porto de origem ou porto do destino. A responsabilidade do vendedor termina à porta da alfândega do porto de origem ou de destino, correndo a apartar daí todas as despesas por conta do comprador. 3. No armazém geral ou no entreposto, o vendedor entrega as mercadorias no armazém geral ou no entreposto, ficando esta à disposição do comprador que tem a responsabilidade, que terá de pagar os direitos aduaneiros, os impostos. Importa referir que todas as despesas pagas pelo vendedor são incluídas na fatura, pelo que o valor desta será igual ao valor da mercadoria acrescido de todas as despesas. Maravilha. Continuando, pagas pelo vendedor conforme o Incoterm de acordo, conforme o Incoterm acordado. E as diversas nomenclaturas estudadas que mais importância damos o nome FOB e CIF. Na verdade, esses são os mais importantes, porque uma termina no porto lá de origem, outra no porto de destino, né? Dando continuidade, vamos agora falar sobre preço. Na fixação do preço, há dois aspectos a considerar, né? Aspecto número um, que moeda utilizar? Normalmente, os critérios utilizados para a determinação da moeda são os contraentes são do mesmo país, logo a moeda a utilizar será do próprio país. Os contraentes são de países diferentes, em regra deve-se considerar moeda de um dos países, aquela que oferece maior estabilidade, segurança da moeda, de um terceiro país, observando o fator estabilidade e segurança. Em muitos dos casos, nos comércios internacional, a moeda utilizada atualmente é o dólar, por ser a mais segura em todo o mundo. Muito bem. Que quantidade de moeda? Né? Tratando-se do valor, eh, tratando-se do valor ou próprio preço das mercadorias, a sua fixação obedece um, por acordo dos contraentes, o preço é definido pelos contraentes, né? Por lei, né? Os preços são fixados pelo governo com o objetivo de evitar a especulação e permitir o consumo de certos produtos pelas pessoas com menos poder de compra. Por concurso público, o comprador faz anúncio do que pretende comprar. Por cotação na bolsa, tem por base os preços médios da mercadoria negociadas, num determinado dia. Por leilão, é oferecida por preço base, os presentes irão fazendo preço crescente e ganha por quem fazer o preço mais alto. Normalmente são eventos preparados, né? Em que vários compradores interessados por algum produto chegam lá e fazem o leilão. Leva, ganha quem paga mais, ok? Muito bem, vamos continuar com
trabalho aqui por mim, Narciso Muluga, a apresentar, né? E agora vou falar dos descontos e abatimentos. Com o objetivo com o objetivo de incrementar as vendas, é corrente os vendedores, mediante certas condições, concederem aos seus clientes descontos de natureza comercial ou financeira, né? É corrente no comércio. Agora, descontos comerciais, o que é que são? Vamos falar. São reduções do preço, ou seja, abatimentos que resultam das aquisições de quantidades ou de fornecimento de um produto ligeiramente diferente do encomendado. Este desconto origina a redução do custo de aquisição, vulgarmente chamado de abatimentos. São os seguintes descontos comerciais, ok? Desconto de revenda é um desconto concedido a um vendedor ou distribuidor pela compra de um produto de grandes quantidades, geralmente com a intenção de que o revendedor os revenda aos seus próprios clientes, ok? É o vulgo chamado um desconto para aqueles que guervam em Xangana, né? Ok, desconto de qualidade. Quando o vendedor oferece uma redução nos preços de um produto ou serviço devido a uma produção na qualidade do mesmo, isso pode acontecer se a qualidade do produto entregue não corresponda ao prometido ou se a qualidade do produto for inferior à esperada. Tem também o bônus, que é concedido ao comprador, que ultrapassa um determinado montante. Bom peso, quantidades de mercadorias não faturadas emitidas pelo fornecedor ao seu cliente, com o objetivo de fazer face a possíveis quebras, ok? Agora vamos falar de descontos financeiros, que são descontos são descontos financeiros, as reduções das dívida ou da dívida por antecipação de pagamento. Esta redução até ser pode ser dívidas que não tenham sido originadas por transações de mercadorias, poderão ter sido, por exemplo, de compra e venda de imobilizado, bens de uso e não para venda, ou empréstimos de valores em dinheiro. São os seguintes descontos considerados financeiros: desconto por pronto pagamento, que é a redução no valor total de uma fatura concedida em troca do pagamento da mesma na data de vencimento. Ou seja, é concedido ao comprador sempre que o pagamento se efetuar no ato de entrega das mercadorias ou no prazo máximo de 8 dias após a entrega. Desconto por antecipação de pagamento, concedido ao comprador quando paga as mercadorias antes do prazo acordado. Descontos sucessivos, 10 mais 5, podem ser comerciais ou financeiros. Significa que primeiro é de 10%, incluído sobre o valor ilíquido do bem. O segundo é de 5%, incidido sobre o valor líquido do bem após o primeiro desconto. Muito bem. Agora vou falar das fases e documentos de compra e venda. Vamos agora falar da primeira fase, que é a fase da encomenda. O comprador comunica ao vendedor a quantidade e a qualidade e preço das mercadorias que deseja adquirir. Combina as condições de entrega de pagamento. Depois aqui, os documentos utilizados nesta fase são a nota de encomenda, né? Esse é o principal, que é a nota de encomenda ou pedido de compra. É o documento onde o comprador especifica as quantidades das mercadorias que pretende, bem como as condições de entrega de pagamento. Regra geral, é preenchido em duplicado, sendo o original para o vendedor e o duplicado para o comprador. E temos aqui um exemplo da nota de encomenda, né? Onde vem o nome do cliente, não sei o quê, a morada, né? Tem as referências, a descrição daquilo que ele quer, etc, etc. Depois tem a nota de venda,
né? Muitas das vezes a encomenda surge pelo contrato do representante do vendedor, caixeiro ou viajante com o comprador, é preenchida em triplicado, é semelhante à nota de encomenda. Depois tem a requisição. É muito utilizado no comércio por retalho e serve para o comprador levantar de imediato as mercadorias no armazém do vendedor, ok? Depois tem aqui um exemplo da requisição do material. Ordem de compra é o documento pelo qual, né, o documento pelo qual utilizado pelo comprador para mandar o seu comissário da compra de mercadorias. Vamos à segunda fase agora, que é a fase da entrega. O vendedor envia as mercadorias, dando assim a execução da encomenda ou pedido feita pelo comprador, né? Tem aqui nesta fase da entrega guia de remessa, na verdade é o documento principal para esta fase. Este documento acompanha as mercadorias e serve para o comprador proceder à conferência dos artigos recebidos, né? Tem aqui um exemplo da guia de remessa, também não tem muita ciência em termos de preenchimento, ok? Depois tem a fase da liquidação, na verdade é a fase crucial, né? Porque envolve um documento que é a fatura, né? Diz aqui, o vendedor indica ao comprador o montante em dívida, tendo em conta o seguinte, total dívida, que é igual ao valor das mercadorias, menos o desconto, mais as despesas de compra, mais o IVA, que é o imposto de valor acrescentado, né? Normalmente todas as transações comerciais tem lá o IVA. Fatura é o documento emitido pelo vendedor ao comprador, no qual indica a data de venda, nomes de vendedores e o comprador, ok? Depois descontos, impostos, ou seja, é o documento mais importante do contrato de compra e venda, é o comprovante oficial da compra. A fatura pode ser emitida até o quinto dia após a realização da operação. Por isso, pode ou não acompanhar as mercadorias. As faturas podem classificar-se em fatura praça, né? O vendedor e o comprador são da mesma praça. Fatura de expedição, o vendedor e o comprador são de praças diferentes. Fatura provisória ou condicional. O vendedor envia as mercadorias à condição, né? A esta fatura deverá ser substituída por uma definitiva após o comprador definir com que mercadorias fica, né? É por isso que diz que é uma fatura provisória. Continuando, a fatura simulada ou proforma documento, por vezes utilizados no comércio internacional, né? Aqui tem mais ou menos uma espécie de cotação, exatamente, mas no comércio internacional, a fatura pro forma, através do qual o vendedor dá a conhecer ao comprador as condições de fornecimento das mercadorias. E temos aqui um exemplo da fatura, né? E se forem a ver, ela já mostra o IVA, essas coisas todas, né? Muito bem. Vamos falar, continuar a falar dos documentos comerciais nesta fase e agora vou trazer a nota de débito, né? Que é o documento que retifica, depois de ser feita a fatura, existe também a nota de débito. Nós não podemos anular ou cancelar um documento por erro, ok? Dificilmente fazemos isso, ou para retificar, cancelar, não. Existem instrumentos, documentos, nesse caso, aceites, né? Que têm a funcionalidade de aumentar ou diminuir o valor da fatura. Neste caso específico, vou trazer a nota de débito, que é o documento que retifica positivamente o valor da fatura. Quando o vendedor, por lapso, ah, esqueceu de mencionar alguma despesa por conta do comprador ou errou algum cálculo, este documento indica que o remetente lançou a operação positiva. Nesse caso, é a nota de débito. Resumindo, aumenta o valor da fatura. Depois, aqui a foto da nota de débito, né?
não tem muita ciência para preencher. Se for a ver, assim como lá na fatura tem um preço, a referência, descrição, o preço, o valor, né? Exatamente. Depois vou falar agora da nota de crédito, que é o documento que retifica negativamente o valor da fatura. Ou seja, em outras palavras, diminui o valor da fatura ou da dívida, né? Pelo que indica que o remetente lançou uma operação negativa a favor de outrem na corrente. Tem também o desenho da nota de crédito. Vamos para a quarta fase, que eu vou falar de pagamento, né? O pagamento insere o contrato de compra e venda e consiste na entrega do comprador ao vendedor do valor em dívida. O pagamento de uma dívida pode ser imediato, quando se realiza em simultâneo com o fornecimento de um bem ou serviço, pode ser diferido quando tem lugar a momentos diferentes, pode ser recibo, né? É o documento passado pelo vendedor, quem recebe é quem passa o recibo, que serve para dar quitação ao comprador. Temos aqui um exemplo do recibo. Muito bem, vamos dar continuidade. Tem aqui umas notas também sobre o recibo, depois de como o recibo poderá ser usado, a própria fatura, que com o carimbo de pago ou recebido passa a chamar-se fatura-recibo, né? Uma observação diz aqui, quando as fases de liquidação e pagamento se processam em simultâneo, poderá ser emitido um documento designado por VD, que é a venda de dinheiro, que funciona como recibo, dispensando a emissão da fatura, dado que a fatura é para situações já práticas, conforme antes vimos. Hum? Bem, dando continuidade ao trabalho que aqui estou a apresentar, agradecer mais uma vez ao docente, foi realmente um trabalho específico que deu para dar um bom know-how em termos da questão de engajamento mesmo em documentos comerciais. Vou falar agora dos títulos de crédito, que são documentos que dão direito a receber qualquer coisa. São documentos representativos de um crédito de dívida a receber que uma pessoa tem, ou seja, o credor tem sobre outra, que é o devedor. O direito que os títulos de crédito apresentam e substanciam não pode ser exercido sem a posse do documento, ou seja, isto quer dizer, se nós formos legítimos possuidores de um cheque, por exemplo, se por qualquer motivo pretendemos fazer o levantamento do valor, não poderemos fazer sem que apresentemos ao banco o sacado. Temos os documentos devem estar na nossa posse. É isso que pretendi dizer aí no título acima. Vou falar agora das características dos títulos de crédito. Literalidade. O título de crédito vale pelo que nele está escrito. Autonomia. O portador do título de crédito tem direito a ele inerente, independentemente das obrigações existentes entre o primeiro credor e o devedor. Transmissibilidade. Os títulos de crédito são transmissíveis, o que permite, em alguns casos, o recebimento do seu valor antes da data do vencimento, ok? Então, agora vamos falar da classificação dos títulos de crédito. Quanto à espécie de bens que representam, os títulos de representação podem ser representativos. Quanto à espécie de bens que representam, os títulos representativos de moeda dão ao seu proprietário o direito de receber a moeda em troca de título, por exemplo, cheque ou letra livrada. Títulos representativos de mercadoria dão ao seu proprietário o direito de receber as mercadorias em troca, nesse caso, conhecimento de embarque, etc. O título de participações de capital, ok? Títulos que concedem poderes, características, nesse caso podem ser ações, essas coisas. Títulos representativos de serviço dão o direito a beneficiar-se da prestação de serviços, nesse caso, bilhete de cinema, passagem e muito mais, né? Agora vou falar quanto à natureza dos títulos, podem ser públicos
né? Quando são emitidos pelos Estados, como títulos de tesouro, podem ser particulares, quando são emitidos por particulares, como letras, ok? Quanto à forma de transmissão, os títulos podem ser nominativos, que indicam o nome do credor originatário, e só podem ser transmitidos através de uma declaração escrita, qual conste o nome do novo possuidor, exemplo de ações, obrigações de tesouro, etc. Os títulos, a ordem, transmissíveis por endosso, a ordem pelo vendedor para pagar uma terceira pessoa, como letra cheque. Títulos ao portador não indicam o nome do credor originário e transmitem-se pela sua entrega real, ou seja, cheque de bilhete. Não é necessariamente necessário que venha ali escrito o nome da pessoa, só da pessoa aportar o título, ou seja, o documento em causa, já lhe dá o direito dos seus benefícios, né? Então, agora vou falar quanto ao vencimento à vista, pagos no momento em que apresentam ao devedor, ok? Exemplo, vales de correio, cheque, etc. A prazo, são devidamente pagos após um certo prazo, conforme estabelece a firma ou empresa de livrança. Ok? E estamos mesmo prestes a terminar. Agora vou falar acerca de arquivo, né? Falamos de documentos comerciais, é importante saber onde é que eles terminam, né? Terminam aqui neste ponto, que é o arquivo. Nos escritórios modernos, está cada vez mais presente um centro de produção de informação, que não é apenas e não apenas um registro de transações. O arquivo é o lugar onde se recolhe e guardam documentos comerciais, ou guardam documentos, não só comerciais, informações de interesse, com o objetivo de conservar, assegurar a resposta de todos os pedidos de consulta provenientes de vários setores da organização da empresa ou instituição. Existem, porém, várias funções que são indispensáveis no arquivo: a recolha de fatos, seleção de fatos úteis para gestão, conservação ordenada de fatos recolhidos, classificação, procura de fatos recolhidos e conservação para consulta, para que estes objetivos sejam atingidos, é necessário que os elementos humanos possuam a qualidade pessoais profissionais necessárias a um funcionamento regular de acordo com as normas. O arquivo deve ser instalado em locais apropriados, né, com material necessário, tendo sempre em conta os princípios básicos de ergonomia. Devem ser utilizados as classificações de documentos considerados racionais, deve funcionar sob a responsabilidade de um indivíduo especializado nesta matéria, que significa por ser arquivista, né? De acordo com o Plano Geral da Contabilidade, os documentos comprovativos das operações registradas nos livros de contabilidade devem ser arquivados por um período de pelo menos 10 anos. Para facilitar a consulta, normalmente os documentos são arquivados em pastas de acordo com a sua natureza e por ordem de data, ficando mais recentes em cima, pois estes são os mais solicitados. Agora vou falar da importância do arquivo. O arquivo é vital, importante para gerenciamento das informações, ok? Pode ser empresas de maior controle sobre os seus processos de informações. À medida que a empresa cresce, ela cria mais dados que precisam ser meticulosamente gerenciados e monitorados para serem utilizados adequadamente, e manter o controle desses dados pode ser problemático para empresas que nunca instalam um sistema de arquivamento. Conclusão. Vou dar um briefing aqui da conclusão do trabalho que eu apresentei, né? A pesquisa sobre documentos comerciais permitiu compreender a importância destes instrumentos no cotidiano das organizações de documentos,
como funciona a fatura, recibo e nota de encomenda, entre outros documentos que aqui falamos, não apenas formalizam as transações comerciais, mas também garantem a segurança jurídica, do controle financeiro e a transparência nas operações. Além da função operacional, estes documentos refletem a organização interna da empresa, sua seriedade e compromissos com os parceiros comerciais e com o consumidor final, com crescente digitalização dos processos empresariais. O uso correto e eficiente destes documentos se torna ainda mais relevante, exigindo atenção às normas legais e às boas práticas administrativas. Portanto, conhecer e dominar os diferentes tipos de documentos comerciais é essencial para o bom funcionamento das atividades empresariais, contribuindo diretamente para a credibilidade, na eficiência, no sucesso das organizações no mercado. E por fim, trago as referências bibliográficas, né, usadas para trazer este trabalho. E aqui diversas obras aqui citadas, né? E muito bem. Agradecer ao docente, esse aqui é o meu trabalho, dizer que é um rol de 20 páginas e espero que esteja em conformidade e que possa ajudar as pessoas que pretendam saber sobre documentos comerciais. Obrigado.